que aula de Libertadores deu o Palmeiras hoje, hein? Eu confesso pra vocês que eu achei que o Universitário ia oferecer um pouco mais de resistência ao Palmeiras, muito por conta da fase de grupos, porque o River Plate teve dificuldades para vencer a equipe peruana e o Universitário se classificou num grupo que tinha, além do River, os dois times da altitude, né? O Barcelona de Guayaquil e o Independiente Del Valle. O Barcelona de Guayaquil que eliminou o Corinthians e o Independiente Del Valle que goleou o Vasco da Gama nos playoffs da Sul-Americana. Mas, a bem da verdade é que o jogo foi muito fácil para o Palmeiras. Foi 4-0, mas poderia até ser mais. E as boas notícias começaram na escalação. A gente foi surpreendido, né, quando a escalação saiu. Todo mundo esperava que o Abel Ferreira repetisse a mesma formação que jogou contra o Corinthians e também contra o Ceará. Mas, e só com uma alteração, né? O Murilo já estava à disposição, então a gente imaginou que o Murilo voltasse à zaga. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O Mikael permaneceu na zaga. E aí a grande novidade mesmo foi ali no ataque, porque ele colocou Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos. A gente viu essa dupla na segunda etapa contra o Ceará, ele gostou dessa formação e repetiu e funcionou muito, né? O Flaco Lopes um pouco mais recuado, fazendo um segundo atacante, e o Vitor Roque como centroavante. A dupla deu muito certo. Foi um jogaço dos dois, os dois que fizeram gols, jogaram muito bem. E talvez Abel Ferreira, quem sabe, tenha encontrado a formação ideal para o ataque, que a gente vinha falando muito sobre a questão do Palmeiras ter a posse de bola, mas não ser um time agressivo, ser um time que não criava jogadas, né, ofensivas, apesar de ter a posse de bola. E vai saber, né? Quem sabe com esse jogo o Abel Ferreira achou a formação ideal, porque realmente funcionou muito bem. Outra mudança em relação ao último jogo, que foi uma novidade também. Ele tirou o Aníbal Moreno, e aí na saída de ataque do Palmeiras, o Aníbal Moreno fazia ali, ele saía pelo meio e cada zagueiro ia para um lado. Como não tinha o Aníbal Moreno, ele colocou o Piquerez para fazer a saída pelo lado esquerdo, o Mikael centralizado e o Gustavo Gomes pela direita. Então foi mais uma mudança que a gente pôde notar também. Bom, até é difícil apontar algum defeito da equipe do Palmeiras hoje, né? Foi tudo realmente funcionou muito bem. Palmeiras já abriu 2-0 logo com 11 minutos de jogo e acabou também se beneficiando. Eu acho que a equipe peruana tava um clima, né, antes do jogo, aquela coisa de eu acredito, o Universitário fazendo posts, eles estavam muito engajados com a partida, mas claramente eles saíram para atacar o Palmeiras. Eu acho que aí foi o primeiro grande erro da equipe peruana, porque quando os peruanos saíram para atacar o Palmeiras, deixaram a defesa aberta e o Palmeiras obviamente tem mais qualidade, conseguiu aproveitar isso. E aí com 11 minutos 2-0 já, depois foi 3-0 no primeiro tempo, na segunda etapa 4-0, podia ter feito mais, o Palmeiras até deu uma segurada depois, colocando os reservas, o que tá certo, até porque no final de semana tem um jogo importante contra o Botafogo, no domingo, o Botafogo provavelmente deve poupar alguns jogadores, né, porque venceu por 1-0 a LDU, mas não tem nada garantido, agora vai jogar lá na altitude na próxima semana para definir a vaga para as quartas de final. A bem da verdade é que o Palmeiras é o único time que tem a vaga aqui na mão, só uma tragédia tira o Palmeiras das quartas de final, foi o único time que fez mais de um gol nessa primeira rodada das oitavas de final. Todos os outros jogos foram empates ou uma vitória simples por 1-0 e o Palmeiras consegue se sair muito bem. 100% de aproveitamento dessa Libertadores, 7 jogos, 7 vitórias, melhor ataque, melhor defesa, campanha impecável da equipe do Abel Ferreira para começar a espantar de vez a crise criada pós-eliminação da Copa do Brasil para o rival, o Corinthians. E aí, o que você achou desse jogo? Comenta aqui para mim.